Ele e seu acompanhante entraram na casa de campo, onde permaneceram por alguns minutos, e depois partiram. Nunca mais vi nenhum membro da família de Lacey. Continuei o restante do dia em meu casebre em estado de completo e estúpido desespero. Meus protetores haviam partido e rompido o único elo que me prendia ao mundo. Pela primeira vez, os sentimentos de vingança e ódio encheram meu peito e não me esforcei para controlá-los, mas, permitindo-me ser levado pela correnteza, inclinei minha mente para a injúria e a morte. Ao pensar em meus amigos, na voz suave de Dilacei, nos olhos gentis de Agatha e na beleza requintada da árabe, esses pensamentos desapareceram e um fluxo de lágrimas me acalmou um pouco. Mas, novamente, ao refletir que eles me haviam rejeitado e abandonado, a raiva retornou, uma fúria de raiva e, incapaz de prejudicar qualquer coisa humana, voltei minha fúria para objetos inanimados. Com o avançar da noite, posicionei uma variedade de materiais combustíveis ao redor da cabana e, após destruir qualquer vestígio de cultivo no jardim, aguardei com forçada impaciência até que a lua se pusesse para iniciar minhas operações. À medida que a noite avançava, um vento feroz surgiu da floresta e rapidamente dispersou as nuvens que pairavam no céu. A rajada avançava como uma poderosa avalanche e produziu uma espécie de insanidade em meu espírito que rompeu todos os limites da razão e da reflexão. Acendi o galho seco de uma árvore e dancei com fúria ao redor da cabana devotada, meus olhos ainda fixos no horizonte ocidental, cuja borda a lua quase tocava. Parte de sua órbita foi finalmente ocultada e eu acenei minha tocha. Ela afundou e, com um grito estridente, incendiei a palha, a urze e os arbustos que havia reunido. O vento alimentou o fogo e a cabana foi rapidamente envolvida pelas chamas que a agarraram e a lambiam com suas línguas bifurcadas e destruidoras. Assim que me convenci de que nenhuma assistência poderia salvar qualquer parte da habitação, abandonei o local e busquei refúgio na mata. E agora, com o mundo diante de mim, para onde devo dirigir meus passos? Resolvi voar para longe da cena de minhas desgraças, mas, para mim, odiado e desprezado, todo o país deve ser igualmente horrível. Finalmente, o pensamento em vossa pessoa me ocorreu. Aprendi em seus documentos que o Senhor era meu Pai, meu Criador, e a quem poderia eu recorrer com mais propriedade do que aquele que me deu a vida? Entre as lições que Félix havia concedido a Safi, a geografia não fora omitida, aprendi com elas as situações relativas dos diferentes países da Terra. O senhor mencionou Genebra como nome de sua cidade natal e foi para lá que resolvi me dirigir. Mas como eu deveria me orientar? Eu sabia que deveria viajar em direção sudoeste para alcançar meu destino, mas o sol era meu único guia. Eu não conhecia os nomes das cidades pelas quais deveria passar, nem podia pedir informações a um único ser humano, mas não desesperei. De vós somente poderia esperar socorro, embora não sentisse por vós nenhum sentimento além do ódio. Criador insensível e desalmado. Vós me dotastes de percepções e paixões e, em seguida, me lançastes ao mundo, tornando-me objeto de desprezo e horror para a humanidade. Mas somente em vós eu tinha direito à compaixão e reparação, e de vós determinei buscar a justiça que em vão tentei obter de qualquer outro ser que vestisse a forma humana. Minhas viagens foram longas e os sofrimentos que suportei, intensos. Era o fim do outono quando deixei o distrito onde residi por tanto tempo. Viajei apenas à noite, temendo encontrar o rosto de um ser humano. A natureza ao meu redor se deteriorava e o sol se tornou sem calor, chuva e neve caíam sobre mim, rios caudalosos congelavam, a superfície da terra era dura, fria e desnudada e eu não encontrava abrigo. Ó terra, com que frequência amaldiçoei a causa do meu ser? A doçura da minha natureza havia desaparecido, e tudo dentro de mim se transformara em fel e amargura. Quanto mais me aproximava de sua habitação, mais profundamente sentia o espírito de vingança acender-se em meu coração. A neve caiu e as águas se endureceram, mas eu não descansei. Alguns incidentes aqui e ali me orientavam e eu possuía um mapa do país, mas frequentemente me desviava bastante do meu caminho. A agonia dos meus sentimentos não me concedia nenhum alívio. Nenhum incidente ocorria do qual minha raiva e miséria não pudessem extrair seu alimento, mas uma circunstância que ocorreu quando cheguei aos limites da Suíça, quando o sol recuperou o seu calor e a terra novamente começou a parecer verde, confirmou de maneira especial a amargura e o horror dos meus sentimentos. Geralmente, descansava durante o dia e viajava apenas quando estava protegido, à noite, da visão humana. Certa manhã, contudo, percebendo que meu caminho passava por uma floresta densa, aventurei-me a prosseguir minha jornada após o nascer do sol. O dia, que era um dos primeiros da primavera, alegrou até mesmo a mim pela beleza de sua luz solar e pela suavidade do ar. Senti emoções de ternura e prazer, que há muito pareciam mortas, reviverem em mim.
Meio surpreso com a novidade dessas sensações, deixei-me levar por elas e, esquecendo minha solidão e deformidade, usei ser feliz. Lágrimas suaves novamente umedeceram minhas bochechas, e até mesmo elevei meus olhos úmidos com gratidão em direção ao sol abençoado, que me concedia tamanha alegria. Continuei a percorrer os caminhos da floresta até chegar aos seus limites, margeados por um rio profundo e caudaloso no qual muitos dos galhos das árvores se inclinavam, agora brotando com a fresca primavera. Aqui fiz uma pausa, sem saber exatamente qual caminho seguir, quando ouvi o som de vozes, o que me induziu a me esconder sob a sombra de um cipreste. Mal havia me escondido quando uma jovem chegou correndo em direção ao local onde eu estava oculto, indo, como se estivesse fugindo de alguém em brincadeira. Ela continuou seu curso ao longo das margens escarpadas do rio, quando, subitamente, seu pé escorregou e ela caiu na correnteza. Apressei-me a sair de meu esconderijo e, com extremo esforço, devido à força da corrente, salvei-a e a arrastei para a margem. Ela estava inconsciente e eu me esforcei por todos os meios ao meu alcance para restaurar a consciência, quando fui subitamente interrompido pela aproximação de um rústico, que provavelmente era a pessoa de quem ela havia fugido brincando. Ao me ver, ele se lançou em minha direção e, arrancando a menina de meus braços, apressou-se em direção às partes mais densas da floresta. Segui rapidamente, mal sabia por quê, mas quando o homem me viu aproximar, apontou uma arma que carregava para o meu corpo e disparou. Caí no chão, e meu agressor, com velocidade crescente, escapou para a mata. Esta foi, então, a recompensa da minha benevolência. Eu havia salvado um ser humano da destruição e, como recompensa, agora me contorcia sob a dor miserável de uma ferida que estilhaçava carne e osso. Os sentimentos de bondade e gentileza que eu havia nutrido apenas alguns instantes antes deram lugar a uma fúria infernal e ranger de dentes. Infamado pela dor, jurei ódio eterno e vingança a toda a humanidade. Mas a agonia da minha ferida me dominou, minhas pulsações cessaram e desmaiei. Por algumas semanas, levei uma vida miserável na floresta, esforçando-me para curar a ferida que havia recebido. A bala havia penetrado meu ombro e eu não sabia se permanecer ali ou atravessara, de qualquer forma, não tinha meios de extraí-la. Meus sofrimentos foram aumentados também pela opressiva sensação da injustiça e ingratidão de sua infligência. Meus votos diários se erguiam em busca de vingança, uma vingança profunda e mortal, que seria a única forma de compensar as ultrajes e angústias que eu havia suportado. Após algumas semanas, minha ferida cicatrizou e continuei minha jornada. Os trabalhos que suportei não mais seriam aliviados pelo sol brilhante ou pelas brisas suaves da primavera. Toda alegria era apenas uma zombaria que insultava meu estado desolado e me fazia sentir mais dolorosamente que eu não fora feito para o desfrute do prazer. Meus trabalhos, porém, estavam chegando ao fim e em 2 meses a partir de então alcancei os arredores de Genebra. Era noite quando cheguei, e retirei-me a um esconderijo entre os campos que o circundam para meditar de que maneira deveria dirigir-me a vossa senhoria. Eu estava oprimido pela fadiga e pela fome, e infeliz demais para desfrutar das suaves brisas da noite ou da perspectiva do sol se pondo atrás das estupendas montanhas do Jura. Neste momento, um leve sono me aliviou da dor da reflexão, que foi perturbada pela aproximação de uma criança encantadora que veio correndo para o recesso que eu havia escolhido, com toda a alegria da infância. De repente, ao contemplá-lo, ocorreu-me a ideia de que aquela criatura era isenta de preconceitos e havia vivido pouco tempo para ter absorvido o horror à deformidade. Se, portanto, eu pudesse capturá-lo e educá-lo como meu companheiro e amigo, não estaria tão desolado nesta terra povoada. Impulsionado por esse ímpeto, agarrei o rapaz ao passar e o atraí para perto de mim. Assim que avistou minha forma, ele colocou as mãos diante dos olhos e soltou um grito agudo. Puxei sua mão com força de seu rosto e disse: Criança, qual o significado disso? Não pretendo magoá-lo, ouça-me. Ele se debateu violentamente. Deixe-me ir, ele clamou, monstro. Criatura asquerosa. O senhor deseja me devorar e me despedaçar. O senhor é um ogro. Deixe-me ir, o contarei ao meu pai. Rapaz, você nunca mais verá seu pai. Você deve vir comigo. Monstro horrendo. Permita-me ir. Meu pai é síndico. Ele é meu. Frankenstein ele o punirá. Não ouse me reter. Frankenstein, você pertence, então, ao meu inimigo, aquele contra quem jurei vingança eterna. Você será minha primeira vítima. A criança ainda se debatia e me cobria de epítetos que levavam o desespero ao meu coração. Agarrei sua garganta para silenciá-lo e, em um instante, ele jazia morto a meus pés. Contemplei minha vítima e meu coração se encheu de exultação e triunfo infernal, batendo palmas. Exclamei: Eu também posso criar desolação. Meu inimigo não é invulnerável. Esta morte lhe trará desespero, e 1000 outras misérias o atormentarão e destruirão.
Ao fixar meus olhos na criança, vi algo brilhando em seu peito. Eu o peguei, era um retrato de uma mulher encantadora. Apesar da minha maldade, ela me suavizou e atraiu. Por alguns instantes, contemplei com deleite seus olhos escuros, adornados por cílios profundos, e seus lábios encantadores, mas logo minha fúria retornou, lembrei-me de que estava para sempre privado dos prazeres que criaturas tão belas poderiam proporcionar e que aquela cuja semelhança eu contemplava, ao me observar, teria transformado aquele ar de divina benignidade em um que expressasse desgosto e pavor. Pode-se imaginar que tais pensamentos me transportaram com fúria. Só me pergunto como, naquele momento, em vez de extravasar minhas sensações em exclamações e agonia, não me lancei em meio à humanidade e pereci na tentativa de destruí-la. Enquanto eu era dominado por esses sentimentos, deixei o local onde havia cometido o assassinato e, buscando um esconderijo mais isolado, entrei em um celeiro que me parecia estar vazio. Uma mulher dormia sobre palha, era jovem, não tão bela quanto aquela cujo retrato eu segurava, mas de aspecto agradável e florescendo na beleza da juventude e da saúde. Aqui, pensei, está uma daquelas cujos sorrisos que irradiam alegria são concedidos a todos, exceto a mim. Então, inclinei-me sobre ela e sussurrei: Desperta, a mais bela, teu amante está perto, aquele que daria a vida para obter um olhar de afeição de teus olhos. Minha amada, desperta. O adormecido se agitou, um arrepio de terror percorreu meu corpo. Caso ela realmente acordasse, me visse, me amaldiçoasse e denunciasse o assassino? Assim, ela certamente agiria se seus olhos escurecidos se abrissem e me vissem. A ideia era loucura, ela despertou o demônio em mim, não eu, mas ela sofrerá o assassinato que cometi porque fui para sempre privado de tudo o que ela poderia me dar, ela o esperará. O crime teve sua origem nela, que seja dela a punição. Graças às lições de Félix e às leis sanguinárias dos homens, aprendi agora a praticar o mal. Inclinei-me sobre ela e coloquei o retrato com segurança em uma das dobras de seu vestido. Ela se moveu novamente, e eu fugi. Por alguns dias, vaguei pelo local onde essas cenas ocorreram, às vezes desejando vê-lo, às vezes decidido a abandonar o mundo e suas misérias para sempre. Finalmente, vaguei em direção a estas montanhas e percorri suas imensas reentrâncias, consumido por uma paixão ardente que somente Vossa Senhoria pode satisfazer. Não nos separaremos até que o Senhor prometa cumprir minha requisição. Sou sozinho e miserável, o homem não se associará a mim, mas uma criatura tão deformada e horrível quanto eu não se negaria a mim. Meu companheiro deve ser da mesma espécie e apresentar os mesmos defeitos. Este ser você deve criar. Capítulo 17. O ser terminou de falar e fixou seu olhar em mim, esperando uma resposta. Mas eu estava perplexo, confuso e incapaz de organizar minhas ideias suficientemente para compreender toda a extensão de sua proposta. Ele continuou: Você deve criar uma fêmea para mim, com quem eu possa viver na troca dessas simpatias necessárias para o meu ser. Somente o Senhor pode fazer isso, e eu exijo como um direito que o Senhor não deve se recusar a conceder. A última parte de seu relato reacendeu em mim a raiva que havia se dissipado enquanto ele narrava sua vida pacífica entre os camponeses, e, ao dizer isso, não pude mais suprimir a fúria que ardia em meu interior. Eu recuso, respondi, e nenhuma tortura jamais extorquirá meu consentimento. Pode me tornar o mais miserável dos homens, mas jamais me fará sentir-me vil aos meus próprios olhos. Devo criar outro como você, cuja maldade conjunta poderia desolar o mundo. Desapareça. Eu já lhe respondi, pode me torturar, mas jamais consentirei. O senhor está equivocado, respondeu o demônio, e, em vez de ameaçar, contento-me em raciocinar com o senhor. Sou malicioso porque sou miserável. Não sou evitado e odiado por toda a humanidade. Você, meu criador, me despedaçaria e triunfaria. Lembre-se disso e diga-me por que eu deveria ter mais pena do homem do que ele tem de mim. O senhor não chamaria isso de assassinato se pudesse me precipitar em uma daquelas fendas de gelo e destruir minha estrutura, obra de suas próprias mãos. Devo respeitar o homem quando ele me condena? Que ele viva comigo na troca de gentilezas e, em vez de injúria, eu lhe concederia todos os benefícios com lágrimas de gratidão por sua aceitação. Mas isso não pode ser, os sentidos humanos são barreiras intransponíveis para nossa união. Contudo, a minha submissão não será de uma escravidão abjeta. Vingarei minhas injúrias, se não posso inspirar amor, causarei medo, e principalmente em relação a você, meu arqui-inimigo, pois a você, meu criador, juro ódio inextinguível. Tenha cuidado, trabalharei para sua destruição e não pararei até desolar seu coração, de modo que amaldiçoe a hora em que nasceu. Uma fúria diabólica o animou ao dizer isso, seu rosto se contraiu em contorções horríveis demais para serem contempladas por olhos humanos, mas logo se acalmou e prosseguiu. Eu pretendia raciocinar. Essa paixão me é prejudicial, pois o Senhor não reflete que é a causa de seu excesso.
Se algum ser sentisse emoções de benevolência por mim, eu as retribuiria 100 e 100 vezes. Por causa de uma única criatura, eu faria as pazes com toda a espécie. Mas agora me entrego a sonhos de felicidade que não podem ser realizados. O que peço é razoável e moderado, exige uma criatura do sexo oposto, mas tão horripilante quanto eu, a satisfação é pequena, mas é tudo o que posso receber, e isso me contentará. É verdade, seremos monstros, isolados do mundo, mas, por essa razão, seremos mais apegados uns aos outros. Nossas vidas não serão felizes, mas serão inofensivas e livres da miséria que sinto agora. Ah, meu Criador, torne-me feliz, que eu sinta gratidão por um benefício seu. Permita-me despertar a simpatia de algo existente, não me negue meu pedido. Fiquei comovido, estremeci ao pensar nas possíveis consequências do meu consentimento, mas senti que havia alguma justiça em seu argumento. Sua narrativa e os sentimentos que agora expressava provaram que ele era uma criatura de sensações refinadas, e eu, como seu criador, não lhe devia toda a parcela de felicidade que estava em meu poder conceder? Ele percebeu minha mudança de sentimento e continuou: se consentir, nem você nem qualquer outro ser humano jamais nos verá novamente. Irei para as vastas regiões selvagens da América do Sul. Minha alimentação não é a do homem. Não destruo o cordeiro e o cabrito para satisfazer meu apetite. Bolotas e bagas me proporcionam nutrição suficiente. Meu companheiro será da mesma natureza que eu e se contentará com a mesma refeição. Faremos nossa cama de folhas secas, o sol brilhará sobre nós como sobre o homem e amadurecerá nosso alimento. A imagem que lhes apresento é pacífica e humana, e vocês devem sentir que só poderiam negá-la na volúpia do poder e da crueldade. Implacável como fostes comigo, agora vejo compaixão em vossos olhos. Permiti-me aproveitar o momento favorável e persuadi-lo a prometer o que tanto desejo. O Senhor propõe, respondi, fugir das habitações humanas para habitar aquelas terras selvagens onde as feras do campo serão seus únicos companheiros. Como podeis vós, que anseiais pelo amor e simpatia do homem, perseverar neste exílio? Retornará e buscará novamente sua bondade, mas encontrará sua detestação, suas paixões malignas serão renovadas, e então terá um companheiro para auxiliá-lo na tarefa de destruição. Isso pode não ser, cesse de argumentar, pois não posso consentir. Como são inconstantes seus sentimentos. Mas, há pouco, o Senhor se comoveu com minhas representações, e porque volta a endurecer-se diante de minhas queixas? Juro-lhe, pela terra que habito e por vós que me criastes, que com a companheira que me concederdes, deixarei a vizinhança dos homens e habitarei, como for possível, nos lugares mais selvagens. Minhas más paixões terão fugido, pois encontrarei simpatia. Minha vida escoará silenciosamente, e em meus momentos finais não amaldiçoarei meu Criador. Suas palavras tiveram um efeito estranho sobre mim. Eu sentia compaixão por ele e, às vezes, desejava consolá-lo, mas, ao observá-lo, ao ver aquela massa imunda que se movia e falava, meu coração se enojava e meus sentimentos se transformavam em horror e ódio. Tentei sufocar essas sensações. Pensei que, como não podia simpatizar com ele, não tinha o direito de lhe negar a pequena porção de felicidade que ainda estava em meu poder conceder. Você jura, eu disse, ser inofensivo, mas não demonstrou já um umbral de malícia que razoavelmente me faria desconfiar de você? Não seria esta, porventura, uma manobra que aumentará seu triunfo, proporcionando um âmbito mais amplo para sua vingança? Como está isso? Não admito ser tratado com leviandade e exijo uma resposta. Se eu não tiver laços nem afeições, o ódio e o vício serão minha porção, o amor de outrem destruirá a causa de meus crimes, e eu me tornarei algo cuja existência todos ignorarão. Meus vícios são filhos de uma solidão forçada que abomino, e minhas virtudes surgirão necessariamente quando viver em comunhão com um igual. Sentirei as afeições de um ser sensível e me unirei à cadeia da existência e dos acontecimentos da qual estou agora excluído. Pausei algum tempo para refletir sobre tudo o que lhe havia relatado e os diversos argumentos que empregara. Pensei na promessa de virtudes que ele havia demonstrado no início de sua existência e na subsequente destruição de todo sentimento bondoso pelo desgosto e desprezo que seus protetores haviam manifestado por ele. Seu poder e suas ameaças não foram omitidos em meus cálculos. Uma criatura que podia existir nas cavernas de gelo das geleiras e se esconder da perseguição entre as cristas de precipícios inacessíveis era um ser que possuía faculdades com as quais seria inútil lutar. Após uma longa pausa de reflexão, concluí que a justiça devida tanto a ele quanto aos meus semelhantes exigia que eu atendesse ao seu pedido. Voltando-me para ele, então, eu disse: consinto com sua exigência, sob juramento solene de deixar a Europa para sempre e qualquer outro lugar próximo à civilização humana, assim que eu entregar em suas mãos uma mulher que o acompanhará em seu exílio.
Juro, exclamou ele, pelo sol, pelo céu azul do firmamento e pelo fogo do amor que arde em meu coração, que, se atenderes à minha prece enquanto eles existirem, jamais me verás novamente. Dirija-se à sua residência e inicie seus trabalhos. Acompanharei seu progresso com indizível ansiedade e não tema, pois, quando estiver pronto, eu aparecerei. Dito isso, ele subitamente me deixou, talvez temeroso de qualquer mudança em meus sentimentos. Eu vi descer a montanha com velocidade superior à do voo de uma águia e logo se perdeu entre as ondulações do mar de gelo. Sua narrativa havia ocupado todo o dia e o sol estava na iminência de se pôr no horizonte quando ele partiu. Eu sabia que deveria apressar minha descida em direção ao vale, pois em breve seria envolvido pela escuridão, mas meu coração estava pesado e meus passos lentos. O esforço de percorrer os pequenos caminhos da montanha e firmar meus pés enquanto avançava me perturbava, ocupado como estava pelas emoções que os acontecimentos do dia haviam produzido. A noite já estava bem avançada quando cheguei ao local de descanso a meio caminho e me sentei ao lado da fonte. As estrelas brilharam em intervalos, à medida que as nuvens passavam por elas, os pinheiros escuros erguiam-se diante de mim, e aqui e ali uma árvore quebrada jazia no chão. Era uma cena de solenidade maravilhosa e despertava pensamentos estranhos em mim. Chorei amargamente e, apertando as mãos em agonia, exclamei: Oh, estrelas, nuvens e ventos, todos vocês estão prestes a zombar de mim, se realmente sentem pena de mim, esmarem a sensação e a memória, que eu me torne nada, mas, se não, partam e me deixem na escuridão. Esses eram pensamentos selvagens e miseráveis, mas não consigo descrever a você como o eterno cintilar das estrelas me oprimia e como eu escutava cada rajada de vento como se fosse um siroco feio e abafado a caminho de me consumir. A manhã surgiu antes de eu chegar à vila de Chamonix. Não descansei, mas retornei imediatamente a Genebra. Mesmo em meu próprio coração, não consegui expressar minhas sensações, elas me oprimiam com o peso de uma montanha e seu excesso destruía minha agonia sob elas. Assim, retornei para casa e, ao entrar, apresentei-me à família. Minha aparência abatida e selvagem despertou intenso alarme, mas não respondi a nenhuma pergunta. Mal falei. Senti-me como se estivesse sob uma interdição, como se não tivesse o direito de reivindicar suas simpatias, como se nunca mais pudesse desfrutar da companhia deles. Ainda assim, eu os amava com adoração e, para salvá-los, resolvi dedicar-me à tarefa que mais detestava. A perspectiva de tal ocupação fazia com que todas as outras circunstâncias da existência passassem diante de mim como um sonho, e somente esse pensamento tinha para mim a realidade da vida. Capítulo 18. Dia após dia, semana após semana, passavam-se desde meu retorno a Genebra e eu não conseguia reunir coragem para recomeçar meu trabalho. Temia a vingança do demônio desapontado, mas não consegui superar minha repugnância pela tarefa que me foi imposta. Descobri que não poderia compor uma mulher sem dedicar novamente vários meses a um estudo profundo e a uma laboriosa dissertação. Eu havia ouvido falar de algumas descobertas feitas por um filósofo inglês, cujo conhecimento era fundamental para o meu sucesso, e às vezes pensava em obter o consentimento de meu pai para visitar a Inglaterra com esse propósito, mas me apegava a toda e qualquer desculpa para adiar e hesitava em dar o primeiro passo em um empreendimento cuja necessidade imediata começava a me parecer menos absoluta. De fato, uma mudança havia ocorrido em mim. Minha saúde, que até então declinava, agora estava muito restaurada, e meu ânimo, quando não reprimido pela lembrança de minha infeliz promessa, elevava-se proporcionalmente. Meu pai observou essa mudança com satisfação e voltou seus pensamentos para o melhor método de erradicar os resquícios de minha melancolia que, de tempos em tempos, retornavam em acessos e, com uma negrura devoradora, obscureciam o sol que se aproximava. Nesses momentos, refugiei-me na mais perfeita solidão. Passava dias inteiros no lago, sozinho em um pequeno barco, observando as nuvens e ouvindo o murmúrio das ondas, silencioso e apático. Mas o ar fresco e o sol brilhante raramente deixavam de me restaurar, em alguma medida, a um estado de compostura, e, ao retornar, eu recebia saudações de meus amigos com um sorriso mais fácil e um coração mais alegre. Foi após meu retorno de uma dessas andanças que meu pai, chamando-me à parte, assim me abordou. Tenho prazer em notar, meu caro filho, que você retomou seus antigos prazeres e parece estar voltando a si mesmo. E, no entanto, o senhor ainda está infeliz e ainda evita nossa sociedade. Por algum tempo, estive perdido em conjecturas quanto à causa disso, mas ontem uma ideia me ocorreu e, se for bem fundamentada, peço que a revele. Reservar-se em tal ponto seria não apenas inútil, mas também atrairia o trito da miséria sobre todos nós. Temia violentamente com seu exórdio, e meu pai continuou.
Confesso, meu filho, que sempre esperei seu casamento com nossa querida Elizabeth como o laço de nosso conforto doméstico e o amparo de meus anos declinantes. Vocês estiveram ligados desde a mais tenra infância, estudaram juntos e pareciam, em temperamento e gostos, perfeitamente adequados um ao outro. Mas tão cega é a experiência humana que aqueles que considerei os melhores assistentes para o meu plano podem tê-lo destruído por completo. O Senhor, talvez, a considere como sua irmã, sem qualquer desejo de que ela se torne sua esposa. Não é possível que tenha conhecido outra pessoa a quem ame e, considerando-se obrigado por honra a Elizabeth, essa luta pode causar a profunda angústia que parece sentir. Meu querido pai, tranquilize-se. Amo meu primo com ternura e sinceridade. Nunca vi mulher alguma que despertasse, como Elizabeth, minha mais calorosa admiração e afeto. Minhas esperanças e perspectivas futuras estão inteiramente ligadas à expectativa de nossa união. A expressão de seus sentimentos sobre este assunto, meu caro Victor, me proporciona mais prazer do que tenho experimentado há algum tempo. Se o Senhor assim o sente, certamente ficaremos felizes, por mais que os acontecimentos atuais nos lancem em sombras. Mas é essa melancolia, que parece ter se apossado tão fortemente de sua mente, que desejo dissipar. Diga-me, portanto, se opõe à imediata solenização do casamento. Tivemos a infelicidade de que eventos recentes nos afastassem da tranquilidade cotidiana que convém à minha idade e enfermidades. O senhor é mais jovem, contudo. Não suponho que, possuindo uma fortuna suficiente, um casamento precoce interfira em quaisquer planos futuros de honra e utilidade que o senhor possa ter formado. Não suponha, contudo, que eu deseje ditar-lhe a felicidade ou que um atraso de sua parte me causaria qualquer incômodo sério. Interprete minhas palavras com franqueza e responda-me, peço-lhe, com confiança e sinceridade. Ouvi meu pai em silêncio e permaneci por algum tempo incapaz de oferecer qualquer resposta. Evolvi rapidamente em minha mente uma miríade de pensamentos e me esforcei para chegar a alguma conclusão. Ah, não. Para mim, a ideia de uma união imediata com minha Elizabeth era de horror e consternação. Eu estava vinculado por uma promessa solene que ainda não havia cumprido e não ousava quebrar, pois, caso o fizesse, quantas misérias não poderiam se abater sobre mim e minha dedicada família. Poderia eu participar de um festival com este peso mortal ainda pendurado em meu pescoço e me curvando ao chão? Devo cumprir meu compromisso e deixar o monstro partir com sua companheira antes de me permitir desfrutar da alegria de uma união da qual esperava paz. Lembrei-me também da necessidade que me foi imposta de viajar para a Inglaterra ou de manter uma longa correspondência com os filósofos daquele país, cujos conhecimentos e descobertas eram de importância indispensável para o meu empreendimento atual. O último método de obtenção da inteligência desejada era demorado e insatisfatório. Além disso, eu tinha uma aversão insuperável à ideia de me envolver em minha tarefa detestável na casa de meu pai, enquanto mantinha relações de convívio familiar com aqueles que eu amava. Eu sabia que 1000 acidentes temíveis poderiam ocorrer, o menor dos quais revelaria uma história capaz de aterrorizar todos os que estivessem ligados a mim. Eu estava ciente também de que frequentemente perderia todo o autocontrole, toda a capacidade de ocultar as sensações angustiantes que me dominariam durante o progresso da minha ocupação sobrenatural. Devo me afastar de tudo o que amava enquanto estiver ocupado desta forma. Uma vez iniciado, seria rapidamente concluído, e eu poderia ser restaurado à minha família em paz e felicidade. Minha promessa cumprida, o monstro partiria para sempre. Ou assim imaginava minha doce fantasia, algum acidente poderia, entretanto, ocorrer para destruí-lo e por fim a minha escravidão para sempre. Esses sentimentos ditaram minha resposta a meu pai. Manifestei o desejo de visitar a Inglaterra, mas, ocultando as verdadeiras razões desse pedido, disfarcei meus anseios sob um véu que não despertasse suspeitas, ao mesmo tempo em que defendia meu desejo com um fervor que facilmente induziu meu pai a concordar. Após um longo período de melancolia absorvente que se assemelhava à loucura em sua intensidade e efeitos, ele se alegrou ao perceber que eu era capaz de sentir prazer com a ideia de tal viagem e esperava que a mudança de cenário e a diversão variada, antes do meu retorno, me restaurassem completamente. A duração da minha ausência foi deixada à minha própria escolha. Alguns meses, ou no máximo um ano, foi o período contemplado. Uma precaução paterna e gentil que ele tomara para garantir que eu tivesse uma companhia. Sem que previamente me comunicasse, ele, em conjunto com Elizabeth, havia arranjado que Clerval se juntasse a mim em Estrasburgo. Isso interferia na solidão que eu cobiçava para a execução de minha tarefa, contudo, no início de minha jornada, a presença de meu amigo de modo algum poderia ser um impedimento, e, na verdade, eu me alegrava por ser poupado de muitas horas de reflexão solitária e enlouquecedora. Não, Henry poderia intervir entre mim e a intrusão de meu inimigo.
Se eu estivesse sozinha, ele não forçaria, por vezes, sua presença abominável sobre mim para me lembrar de minha tarefa ou para contemplar seu progresso. Para a Inglaterra, portanto, eu estava destinado, e ficou entendido que minha união com Elizabeth ocorreria imediatamente após meu retorno. A idade de meu pai o tornava extremamente avesso a atrasos. Para mim, havia uma recompensa que eu prometer a mim mesmo por meus trabalhos detestados, uma consolação para meu sofrimento sem paralelo, é a perspectiva daquele dia em que, liberto de minha miserável escravidão, eu pudesse reivindicar Elizabeth e esquecer o passado em minha união com ela. Agora fiz os preparativos para minha viagem, mas um sentimento me assombrava, preenchendo-me de medo e agitação. Durante minha ausência, devo deixar meus amigos inconscientes da existência de seu inimigo e desprotegidos contra seus ataques, por mais exasperado que ele possa estar com minha partida. Mas ele havia prometido me seguir aonde quer que eu fosse e não me acompanharia à Inglaterra? Essa imaginação era terrível em si mesma, mas reconfortante na medida em que supunha a segurança de meus amigos. Eu estava angustiado com a possibilidade de que o inverso pudesse acontecer. Mas, durante todo o período em que fui escravo de minha criatura, permiti-me ser governado pelos impulsos do momento, e minhas sensações atuais indicavam fortemente que o demônio me seguiria e pouparia minha família do perigo de suas maquinações. Foi no final de setembro que deixei novamente meu país natal. Minha jornada fora uma sugestão minha e Elizabeth, portanto, aqueceu, mas ela estava tomada de inquietação com a ideia de que eu sofresse, longe dela, as incursões da miséria e da dor. Foi seu cuidado que me proporcionou um companheiro interval e, no entanto, um homem é cego a mil circunstâncias minuciosas que exigem a atenção diligente de uma mulher. Ela ansiava por me pedir que apressasse meu retorno. Mil emoções conflitantes a tornaram muda quando me fez uma despedida silenciosa e lacrimosa. Joguei-me na carruagem que me levaria para longe, mal sabendo para onde ia, indiferente ao que se passava ao meu redor. Lembrei-me apenas, e foi com amarga angústia que refleti sobre isso, de ordenar que meus instrumentos químicos fossem embalados para me acompanhar. Imerso em imaginações sombrias, atravessei cenários belos e majestosos, mas meus olhos permaneciam fixos e desatentos. Eu só conseguia pensar no destino de minhas viagens e no trabalho que me ocuparia enquanto elas durassem. Após alguns dias passados em indolência apática, durante os quais percorri muitas léguas, cheguei a Estrasburgo, onde esperei 2 dias por Clerval. Ele veio. Ah, quão grande era o contraste entre nós! Ele estava vivo para cada nova cena, alegre quando via as belezas do sol poente e mais feliz quando via nascer e recomeçar um novo dia. Ele me apontou as cores mutáveis da paisagem e as aparências do céu. É assim que se vive, exclamou, agora desfruto da existência. Mas você, meu caro Frankenstein, por que está tão abatido e triste? Na verdade, eu estava ocupado por pensamentos sombrios e não vi o pôr da estrela vespertina nem o nascer do sol dourado refletido no Reno. E o senhor, meu amigo, se divertiria muito mais com o diário de Clerval, que observava a paisagem com um olhar de sensibilidade e deleite, do que ouvindo minhas reflexões. Eu, um miserável infeliz, atormentado por uma maldição que fechou todas as vias para o prazer. Havia sido acordado que desceríamos o Reno em um barco de Estrasburgo a Roterdã, de onde poderíamos embarcar para Londres. Durante esta viagem, passamos por muitas ilhas saudosas e avistamos diversas cidades belíssimas. Permanecemos um dia em Manille e, no quinto dia após nossa partida de Estrasburgo, chegamos a Mainz. O curso do Reno abaixo de Mainz torna-se muito mais pitoresco. O rio desce rapidamente e serpenteia entre colinas, não muito altas, mas íngremes e de belas formas. Vimos muitos castelos em ruínas erguidos nas bordas de precipícios, circundados por bosques negros, altos e inacessíveis. Esta parte do Reno, de fato, apresenta uma paisagem singularmente variada. Em um ponto, avistam-se colinas acidentadas, castelos em ruínas com vista para precipícios imensos, com o escuro Reno correndo por baixo e, na curva repentina de um promontório, vinhedos florescentes com margens verdes e inclinadas, um rio sinuoso e cidades populosas ocupam a cena. Viajamos na época da vindima e ouvimos o canto dos trabalhadores enquanto navegávamos rio abaixo. Mesmo eu, deprimido em espírito e com meus sentimentos continuamente agitados por pensamentos sombrios, mesmo eu me senti satisfeito. Eu estava deitado no fundo do barco e, ao contemplar o céu azul sem nuvens, parecia absorver uma tranquilidade da qual há muito tempo eu era estranho. E se estas eram as minhas sensações, quem poderá descrever as de Henri? Sentia-se como se tivesse sido transportado para a terra das fadas e desfrutava de uma felicidade raramente experimentada pelo homem. Eu vi, disse ele, as cenas mais belas do meu próprio país,
Visitei os lagos de Lucerna e Uri, onde as montanhas nevadas descem quase perpendicularmente à água, lançando sombras negras e impenetráveis, que causariam uma aparência sombria e triste se não fossem as ilhas mais verdejantes que aliviam o olhar com sua aparência alegre. Vi este lago agitado por uma tempestade, quando o vento arrancava redemoinhos de água e dava uma ideia do que deve ser a tromba d'água no grande oceano, e as ondas se chocam com fúria na base da montanha, onde o padre e sua amante foram soterrados por uma avalanche e onde ainda se diz ouvir suas vozes agonizantes nas pausas do vento noturno. Vi as montanhas de Lavalais e o País de Valdo, mas este país, Ictor, me agrada mais do que todas aquelas maravilhas. As montanhas da Suíça são mais majestosas e estranhas, mas há um encanto nas margens deste rio divino que jamais vi igualado. Observe aquele castelo que se projeta sobre o precipício e aquele, também, na ilha, quase oculto entre a folhagem daquelas belas árvores, e agora aquele grupo de trabalhadores que vem de entre suas vinhas e aquela aldeia meio escondida na reentrância da montanha. Ah, certamente o espírito que habita e guarda este lugar possui uma alma mais em harmonia com o homem do que aqueles que amontoam a geleira ou se retiram para os picos inacessíveis das montanhas de nosso próprio país. Herval, prezado amigo, ainda hoje me deleita registrar suas palavras e determina os elogios que tão eminentemente merece. Ele era um ser formado na própria poesia da natureza. Sua imaginação selvagem e entusiasta era temperada pela sensibilidade de seu coração. Sua alma transbordava de afeições ardentes, e sua amizade era daquela natureza devotada e maravilhosa que os mundanos nos ensinam a procurar apenas na imaginação. Mas mesmo as simpatias humanas não eram suficientes para satisfazer sua mente ávida. A paisagem da natureza externa, que outros contemplam apenas com admiração, ele amava com ardor. A catarata sonora. Assobrava-o como uma paixão, a alta rocha, a montanha e a floresta profunda e sombria. Suas cores e suas formas, então, eram para ele um apetite, um sentimento e um amor. E não precisava de um encanto mais remoto, por pensamento fornecido ou qualquer interesse, não emprestado do olhar. Abadia de Tintern de Wordsworth. E onde ele reside atualmente? Será que este ser gentil e adorável está perdido para sempre? Essa mente, tão repleta de ideias, imaginações fantasiosas e magníficas que formavam um mundo cuja existência dependia da vida de seu criador, essa mente pereceu? Será que agora existe apenas em minha memória? Não, não é assim. Vossa forma tão divinamente elaborada e radiante de beleza decaiu, mas vosso espírito ainda visita e consola vosso infeliz amigo. Perdoe este extravasamento de tristeza, estas palavras ineficazes são apenas uma ligeira homenagem ao valor inigualável de Henrique, mas acalmam meu coração, transbordando com a angústia que sua lembrança provoca. Prosseguirei com meu relato. Após Colônia, descemos as planícies da Holanda e decidimos prosseguir o restante do caminho por correio, pois o vento era contrário e a corrente do rio, branda demais para nos auxiliar. Nossa jornada aqui perdeu o interesse despertado pela bela paisagem, mas chegamos em poucos dias a Roterdã, de onde seguimos por mar para a Inglaterra. Foi em uma manhã clara, nos últimos dias de dezembro, que vi pela primeira vez as falésias brancas da Grã-Bretanha. As margens do Tâmis apresentavam uma nova paisagem, eram planas, mas férteis, e quase todas as cidades eram marcadas pela lembrança de alguma história. Visitamos o Forte Tilbury e recordamos a armada espanhola Gravesend, Woolwich e Greenwich, lugares dos quais eu já havia ouvido falar em meu país. Finalmente, avistamos as numerosas torres de Londres, com a Catedral de São Paulo se elevando acima de todas e a torre famosa na história inglesa. Capítulo 19. Londres era nosso ponto de descanso atual. Decidimos permanecer vários meses nesta cidade maravilhosa e célebre. Herval desejava a convivência com os homens de gênio e talento que floresciam naquela época, mas esse era um objetivo secundário para mim. Eu estava principalmente ocupado com os meios de obter as informações necessárias para cumprir minha promessa e rapidamente me aproveitei das cartas de apresentação que havia trazido comigo, endereçadas aos mais distintos filósofos naturais. Se esta jornada tivesse ocorrido em meus dias de estudo e felicidade, teria me proporcionado um prazer indescritível. Mas uma praga havia se abatido sobre minha existência e eu só visitava essas pessoas em busca das informações que poderiam me fornecer sobre o assunto em que meu interesse era tão profundamente intenso. A companhia me era enfadonha, quando sozinho. Podia preencher minha mente com as visões do céu e da terra, a voz de Henri me acalmava, e assim eu conseguia me enganar em uma paz transitória. Mas rostos ocupados, desinteressantes e alegres trouxeram o desespero de volta ao meu coração.
Percebi uma barreira intransponível interposta entre mim e meus semelhantes. Essa barreira foi selada com o sangue de William e Justine, e refletir sobre os eventos relacionados a esses nomes enchia minha alma de angústia. Mas em Perval eu vi a imagem do meu antigo eu. Ele era curioso e ansioso por adquirir experiência e instrução. A diferença de costumes que ele observava era para ele uma fonte inesgotável de instrução e diversão. Ele também perseguia um objetivo que há muito tempo tinha em vista. Seu projeto era visitar a Índia, na crença de que possuía em seu conhecimento de suas diversas línguas e nas visões que havia formado sobre sua sociedade os meios de auxiliar materialmente o progresso da colonização e do comércio europeus. Somente na Grã-Bretanha ele poderia dar prosseguimento à execução de seu plano. Ele estava sempre ocupado, e o único entrave aos seus prazeres era minha mente triste e abatida. Procurei ocultar isso o máximo possível, para